Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Josicena e hoje eu vou fazer com vocês um jogo da velha muito legal e fofo. Então, vou mostrar para vocês como que eu fiz o tabuleiro e depois a gente vai fazer juntas peças, ou seja, vou fazer com vocês um fantasminha fofinho assim e uma aboborinha dessas pequenininhas que vão ser as peças do nosso tabuleiro. Então, aqui a gente vai precisar de um barbante número 6 para fazer a parte do tabuleiro, com agulha tulip 3,5. E para fazer as peças eu usei o fio balloon amigo com agulha tulip 2,2. Mas vocês podem usar a numeração que mais se adequar ao ponto de vocês, tá bom? Atenção do ponto, porque a tulip tem várias numerações, então vocês vão poder escolher a que se adequar melhor à atenção do ponto de vocês. A gente vai precisar também de tesoura, agulha de arremate e quem tiver pode usar aqui a agulha de feltragem para ajudar a acomodar a fibra dentro dos amigurumis. Então, antes de fazer as peças, a gente precisa fazer o tabuleiro. E aqui eu vou explicar rapidinho para vocês como que eu fiz, porque ele é bem simples de fazer. Eu comecei aqui com 31 correntinhas para fazer a base e voltei trabalhando um ponto baixo em cada correntinha a partir da segunda saindo da agulha. Então, eu tenho em cada carreira 30 pontos baixos. Trabalhei carreiras de vai e vem, virando o trabalho no final de cada carreira por 37 carreiras, no total para fazer o desenho do quadrado certinho. Para ter certeza se o quadrado tá certo, vocês vão dobrar ao meio e as pontas têm que ficar juntas assim bem certinho. Feitas carreiras de vai e vem para formar o quadrado, a gente vai fazer ponto baixo em toda a volta para assentar essa peça, tá? Para deixá-la bem direitinha, sendo que em cada cantinho a gente trabalha 3 pontos baixos juntos. Feito isso, é só finalizar o trabalho com a finalização invisível para ficar com o acabamento bem direitinho. E depois a gente vai fazer aqui a divisão do tabuleiro com ponto baixíssimo. Então, vocês vão fazer a divisão das carreiras certinhas e dos pontos das laterais para fazer o desenho do jogo da velha aqui, tá bom? E a parte de trás, onde eu fiz os arremates, fica desse jeito. Aqui vocês podem fazer mais um quadrado desse para costurar um no outro e esconder essa parte, ou também podem, se quiserem, colar um pedaço de feltro para esconder o arremate, ou deixar assim mesmo também, que não tem problema, tá? E agora a gente vai começar a fazer as peças. Aqui eu usei olhinhos de segurança, nesse eu usei o olhinho kawaii número 2 e nesse o olhinho tradicional também número 2. Mas aqui vocês podem brincar bastante com a carinha dos fantasminhas e fazer cada um de um jeito. O que a gente vai fazer juntas eu vou fazer só com bordado dos olhinhos e da boquinha, tá? As peças são bem rapidinhas de fazer. Aqui na abóbora eu bordei as carinhas assim, fazendo o formatinho tradicional que a gente vê nas abóboras de Halloween. Mas quem quiser também pode usar olhinho com trava de segurança aqui. O legal dessas peças é que vocês podem aproveitar para vários outros trabalhos, porque elas podem ser chaveiro, pode ser peças de guirlanda, pode ser feito um varalzinho com elas, dá para usar como decoração de mesa para um lanche de Halloween das crianças, enfim, pode fazer várias coisas com elas, além do jogo da velha. E a gente vai precisar também de fio mais fino para fazer o bordado dos amigurumis. Então, agora, bora começar. Como eu falei, eu vou usar o fio balloon amigo e eu vou trabalhar com agulha 2,2. Eu vou começar fazendo a abóbora. Vou trabalhar uma sequência de aumentos até chegar a 30 pontos. Depois vou fazer carreiras de repetições até começar a diminuir. Faço o anel mágico com 6 pontos dentro do anel. E na segunda carreira, eu vou trabalhar um aumento em cada ponto de base para ficar com 12 pontos. Tenho 12 pontos na segunda carreira e a terceira carreira eu vou trabalhar a sequência de um ponto baixo e um aumento para ficar com 18 pontos no total. Então, eu começo fazendo um ponto baixo, seguido de um aumento. E vou repetir isso em toda a volta dessa carreira.
Terminei a terceira carreira, vou fazer a quarta, trabalhando a sequência de 2 pontos baixos e um aumento em toda a volta, para ficar com 24 pontos no total. 2 pontos baixos e um aumento. E agora, quinta carreira, eu vou trabalhar a sequência de 3 pontos baixos e um aumento em toda a volta, para ficar com 30 pontos. E essa vai ser a última carreira de aumentos. Então, eu começo com 3 pontos baixos e um aumento. Aqui os pontos estão ficando bem fechadinhos, por isso que eu falei para vocês no início que é importante usar uma agulha adequada à tensão do ponto de cada um. Com o fio balloon, eu costumo usar ou a 2.2 ou a 2,5, porque a tensão do meu ponto varia um pouco dependendo do dia. Às vezes eu tô com a mão um pouco mais solta, às vezes a mão tá um pouquinho mais travada, mais tensa, então eu preciso variar a numeração da agulha que eu uso conforme a tensão do ponto naquele dia. Hoje eu tô usando a 2.2 para os pontos ficarem assim bem bonitinhos e fechadinhos. E a partir da sexta carreira eu não vou mais trabalhar com aumentos, então eu vou fazer carreiras de ponto sobre ponto até a 10ª carreira, da sexta até a 10ª. Vão ser 5 carreiras com 30 pontos em cada uma. Agora eu vou colocar aqui um fiozinho para marcar o início da minha carreira. Quem preferir pode usar o marcador de pontos. E eu vou trabalhar até a carreira 10, só ponto sobre ponto. Terminei de fazer a 10ª carreira e agora é hora de começar a diminuir os pontos. Então, eu começo essa parte da diminuição fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta, para no final da carreira ficar com 24 pontos. Para fazer a diminuição, eu vou trabalhar 2 pontos juntos, vou tirar 2 pontos de uma vez só. Então, eu pego a alcinha do primeiro ponto e a alcinha de fora do segundo ponto. Laço o fio e trago para finalizar os dois juntos. Vou repetir isso em toda a volta, 3 pontos baixos e uma diminuição. Na próxima carreira, que é a carreira 12, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição para ficar com 18 pontos no total. 2 pontos baixos e uma diminuição. Já posso pôr um pouco de enchimento antes de fazer a carreira 13, onde eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. Agora, eu faço um ponto baixo e uma diminuição em toda a volta, para ficar com 12 pontos. Tenho 12 pontos aqui, vou pôr um pouquinho mais de enchimento. E como aqui eu quero fazer os gomos da abóbora, eu não preciso deixar totalmente cheio. Eu posso deixar mais molinho, não preciso encher totalmente, como eu faço no fantasminha. Porque se ela ficar muito cheia, eu não consigo depois fazer os gomos. Cuidado também para não deixar muito murcha a nossa bolinha. Ela é uma bolinha mais achatadinha, não é tão redondinha, que aí dá o formato mais bonitinho para abóbora. Ó, como ela fica fofinha. Aqui, se fosse uma bolinha normal, só para ser uma bolinha, eu colocaria bem mais enchimento para ela ficar bem firmezinha. E agora, a última carreira, eu trabalho diminuição em toda a volta. Então, são 6 diminuições para ficar com 6 pontos no final. Aqui eu vou cortar o fio longo, porque é o mesmo fio que eu vou usar para fechar o anel, eu vou usar para fazer os gomos da abóbora. Tiro o marcador. E agora, eu vou usar aqui a agulha de arremate. Vou fechar o anel, pegando a alça de fora de todos os 6 pontos que eu tenho aqui. Puxo para fechar o anel e vou inserir a agulha bem no miolo do anel aqui, bem no meio do anel. Saio com ela aqui do outro lado, também no meio do anel mágico que eu fiz para iniciar o trabalho. E puxo bem o fio para afundar aqui. Agora, eu vou começar a fazer os gomos. A gente pode fazer 4 gomos, como essa abóbora aqui.
ou pode fazer 5, como essa daqui. E para isso, a gente vai começar trazendo o fio por cima e entrando novamente aqui no centro do anel. Sai aqui desse lado. Cada vez que eu faço isso, eu puxo bem para deixar marcado aqui, fazer a divisão. E vou fazendo todos os outros gomos da mesma forma. Aqui eu fiz 5 gomos nessa abóbora. E vai ficar desse jeito. Agora, eu faço um nozinho aqui em cima, antes de cortar o fio para finalizar. Agora, antes de fazer a folha, eu já posso fazer o bordado da carinha, e para isso eu vou usar uma agulha mais fina, que é a agulha de arremate que eu tava usando para finalizar. Aqui eu entro com a agulha em um ponto aleatório e vou sair onde eu quero fazer o bordado. Deixo uma pontinha do fio. E faço um triângulo para cada olhinho. Já levo a agulha direto para carreira de baixo, onde eu vou começar a fazer a boquinha. Deixo uma carreira de espaço entre a boca e os olhos. E agora eu vou só fazendo zigue-zague com o fio também, para formar a boca. Já sai com a agulha ali no mesmo ponto onde eu entrei, para poder fazer o nozinho. E a carinha da abóbora fica assim. Agora é só fazer um nozinho aqui com as pontas e esconder o fio para dentro da trama. Agora, eu já posso fazer a folha da abóbora. Vou usar o fio verde, deixo uma pontinha do fio antes de começar e faço 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dou uma laçada na agulha, pulo 2 correntinhas e na terceira eu faço meio ponto alto. Depois do meio ponto alto, eu vou trabalhar ponto baixíssimo em cada correntinha até o final. E corto o fio. A folhinha fica assim, e eu vou usar a agulha de arremate para prender aqui no meio da abóbora, bem na parte de cima. Passo com a agulha por baixo de um pontinho ali do meio e levo uma ponta para um lado. Pego a outra ponta e saio aqui no mesmo ponto onde eu saí com a primeira pontinha. E agora, eu vou fazer um nó com essas 2 pontas. Faço um nó bem firme e vou levar uma delas pro outro lado da folha de novo. Entro com a agulha no mesmo ponto onde eu saí com os fios e passo pro outro lado da folhinha. Puxo bem. E com isso, eu escondi o nó lá dentro da trama. Agora, eu só corto o excesso do fio, deixo uma pontinha de cada lado e com a pontinha da agulha eu vou desfiar esse fio. Agora, eu já tenho uma abóbora pronta e é hora de fazer o fantasminha. Vou usar o fio branco, faço o anel mágico e dentro do anel 6 pontos baixos. Fecho o anel e faço a segunda carreira só de aumento em toda a volta para ficar com 12 pontos. Então, na terceira carreira, eu já faço um ponto baixo e um aumento em toda a volta, para ficar com 18 pontos. E na quarta carreira, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento em toda a volta, para ficar com 24 pontos. Terminei a quarta carreira, tenho 24 pontos, e agora eu vou trabalhar carreiras de repetições. Da carreira 5 até a carreira 12, eu vou fazer só ponto sobre ponto. Então, vão ser 8 carreiras de 24 pontos, para fazer o corpinho do fantasma. Terminei a carreira 12, que era a última carreira de repetição, e agora eu vou começar a diminuir. Só que na carreira 13, eu vou trabalhar só pela alcinha de trás,
de cada ponto de base. E quem quiser colocar olhinho com trava, essa é a hora, tá? Já pode pôr antes de começar a fazer as diminuições e de pôr enchimento também aqui no fantasminha. Então, eu vou fazer a carreira 13 e vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição, sempre pela alça de trás. Fiz os 2 pontos baixos e agora eu vou fazer a diminuição também pela alça de trás, então vai ser diferente que normalmente a gente faz. Eu vou inserir a agulha em um dos pontos e vou puxar o fio. Sem finalizar, vou inserir no segundo ponto e vou puxar o fio também. Quando eu tiver com 3 laçadas na agulha, eu puxo tudo de uma vez. É assim que a gente vai trabalhar as diminuições pela alça de trás. E aqui tá ficando a marquinha da alcinha da frente livre que eu vou usar depois. Terminei a carreira 13, agora antes de continuar eu já vou pôr enchimento. Aqui no fantasminha a gente precisa ficar com a base dele reta, então eu não vou pôr enchimento além dessa marquinha que ficou na carreira 12 quando a gente trabalhou só pela alcinha de trás. Vou ajeitando a fibra ali dentro para dar o formato certinho. E aqui para minha base ficar retinha, não ficar arredondada, é que eu vou usar a agulha de feltragem para acomodar a fibra e deixar bem retinha. Agora eu já acomodei a fibra aqui dentro, ficou bem retinha aqui, eu posso continuar fazendo as diminuições. Na próxima carreira, que é a 14, eu vou trabalhar normalmente, pegando pelas 2 alcinhas de cada ponto e vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Dessa vez, eu volto a fazer a diminuição tradicional do amigurumi, que é pelas 2 alcinhas da frente. Um ponto baixo e uma diminuição em toda a volta para ficar com 12 pontos. E agora, na última carreira, eu vou trabalhar de novo um ponto baixo e uma diminuição para ficar com 8 pontos. Eu não vou terminar esse círculo com 6 pontos, porque eu quero que ele fique mais achatadinho. Se eu fechar com 6 pontos, ele vai ficar um pouco mais pontudinho e eu não quero esse efeito. Então, na carreira 15, que é a última, eu faço um ponto baixo e uma diminuição 4 vezes, para ficar com 8 pontos, antes de fechar o anel. Agora sim, eu vou cortar o fio. Com a agulha de arremate, eu vou fechar o anel invertido. Passando com a agulha pela alcinha de fora de todos os pontos que eu tenho aqui. Agora, eu entro com o fio aqui no centro do anel. Saio em outro ponto ali. E volto para passar mais uma vez pelo centro do anel, para deixar bem achatada a base. Já posso levar o fio para qualquer ponto do corpo. E vou esconder entre a trama um pouco antes de cortar. Agora, antes de fazer o bordado da carinha, eu já vou fazer o babadinho aqui na base. Faço um anel corrediço na agulha. E vou inserir o fio em uma das alcinhas aqui da carreira 12, que a gente deixou sobrando a alcinha da frente. Faço um ponto baixo e subo mais uma correntinha para formar um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar aqui em toda a volta, fazendo a sequência de 2 pontos altos juntos e 3 pontos altos juntos. Eu vou intercalar 2 pontos e 3 pontos juntos em cada alcinha que eu tenho aqui. Por que que eu não faço 3 pontos juntos em todas as alcinhas? Porque vai ficar muito embabadado e não vai ficar tão legal. E se eu fizer só 2 pontos, também não vai ficar tão legal, porque vai ficar muito retinha a base. Então, eu vou intercalar 2 e 3 pontos juntos em cada alcinha que eu tenho aqui. Na primeira alcinha onde eu subi um ponto alto, eu já faço mais um ponto junto. E agora, no segundo, eu já faço 3 pontos. Sempre ponto alto. E já vou escondendo essa pontinha de fio que restou aqui.
Vou seguir intercalando assim até o final da carreira. Fiz o último ponto, vou cortar o fio. E posso puxar para fazer aqui a finalização invisível com a agulha de arremate. Entro com a agulha por baixo da correntinha do primeiro ponto alto que eu fiz ali. E volto por dentro da correntinha do último ponto alto. Já levo o fio lá pra trás, onde eu vou arrematar e esconder. Não precisa puxar muito pra ficar igual o tamanho da correntinha. Posso fazer um nozinho aqui atrás antes de esconder o fio entre a trama. E agora eu corto o excesso de fio e a outra pontinha que sobrou ali. Agora que eu já tenho o corpo do fantasminha pronto, eu vou fazer o bordado do rostinho. Pego o fio mais fino, entro em um ponto aleatório e vou fazer o desenho dos olhinhos. Aqui eu vou fazer eles mais arredondados. Então, eu já trago o fio 2 pontinhos pra cá. E volto ali em cima. Para fazer a curva do olhinho, eu passo o fio por cima, passo a agulha por cima do fio e já levo direto pro outro ponto, onde eu vou começar a bordar o próximo olho. Faço a mesma coisa desse lado. Pulo 2 pontos, levo o fio ali pra cima, onde eu vou fazer a curva do olhinho. Vou fazer a boquinha, então já trago o fio direto pro ponto onde vai ser a boca. Já saio com a agulha lá no mesmo ponto onde eu entrei com o fio. Faço um nozinho com as pontas antes de esconder o fio. E agora, com o fio rosa, eu vou bordar as bochechas. E agora que eu já tenho o fantasminha pronto, eu já posso começar a brincadeira. O legal desse jogo é que ele não é só para criança, a família toda pode se divertir junto, porque ele é bem lúdico e pode envolver todo mundo nessa brincadeira. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia e quero ver todo mundo fazendo e se divertindo com esse jogo. Como eu falei, vocês podem também usar as peças para fazer várias outras coisas. Quem fizer, não esquece de postar uma foto bem legal para mostrar pra gente e marca o @ da Riascraft e o meu também, que a gente vai adorar ver e compartilhar o trabalho de vocês. Beijo e até o próximo vídeo.